Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 22 de outubro, celebramos o 29º domingo do tempo comum. Que estejamos sempre ao dispor de servir de todo o coração ao nosso Deus e Salvador. No evangelho desse domingo, Jesus é questionado pelos fariseus se eles deveriam ou não pagar os impostos aos romanos. Mesmo sabendo que essa pergunta era uma armadilha para ele ficar mal visto ou entre os romanos ou entre os judeus, Jesus responde afirmando que devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Aprendamos com essas palavras do Senhor a não substituirmos Deus por coisas mundanas. Agradar ao nosso Pai deve ser nosso principal objetivo de vida, pois este posto a Ele pertence. Se você deseja buscar dar a Deus o que lhe pertence, escute a seguir a homilia dominical, realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a misericórdia divina a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje, na celebração, na liturgia que nós vivemos, 4 coisas me chamaram assim muito a atenção, pularam da liturgia assim para o meu coração. Quero dividi-las com vocês, espero conseguir explicar o que eu compreendi. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a primeira leitura, que é um trechinho do livro do profeta Isaías. Isaías escreveu esse trechinho que nós ouvimos hoje, logo após o decreto do imperador, do rei Ciro da Pérsia, permitir que o povo de Judá voltasse para sua terra depois de décadas de exílio na Babilônia. O povo tinha sido arrancado da sua terra, a terra tinha ficado inculta, os muros da cidade de Jerusalém tinham sido derrubados, o templo, o santuário de Deus no alto da cidade tinha sido destruído, e o povo vivia longe da sua casa, até que o rei Ciro, um rei pagão, idólatra, que não conhecia a palavra do Senhor, decidiu no seu coração permitir que os judeus voltassem para casa, para sua terra. E não só ele permitiu, como ele providenciou din-din para eles reconstruírem Jerusalém, reconstruírem o santuário, e tudo isso contra
qualquer prognóstico humano. Os israelitas ficaram assombrados, porque um rei pagão, de repente, decide que eles podem voltar para casa, e não só decide, como patrocina. E o profeta Isaías, então, cheio do Espírito Santo, escreve ao povo dizendo: o Senhor é o único Deus, soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus está acima do imperador da Pérsia. E quando o Senhor Deus estende a mão sobre alguém na terra, ainda que seja o mais poderoso dos homens, o Senhor transforma esse homem, unge esse homem para que ele realize os seus planos. Nosso Deus é soberano e não é limitado e não é determinado por nenhum prognóstico humano, por nenhuma ideia humana. Ele é maior do que tudo que há e ele jamais perdeu o controle. E quando ele diz é agora, os tempos mudam. Ele é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. E mesmo que a gente tenha a impressão de que tudo foi virado do avesso e não pode mais ser ajeitado, Ele é capaz de pôr tudo de novo no lugar. Irmãos, o que Isaías disse ao povo de Israel, séculos antes da vinda do Senhor Jesus, continua de pé, viu? E a gente precisa agarrar o coração da gente nessa certeza. Há momentos em que parece que tudo virou do avesso. Há momentos em que os prognósticos humanos são os piores. Há momentos em que a gente percebe que as coisas tomaram um rumo, mas que é difícil imaginar como elas poderiam voltar para o lugar. Também nessas horas, nosso Deus é soberano. Ele não está limitado pelos caminhos que a gente consegue ver. Ele não é limitado pelo modo como as circunstâncias foram se precipitando. Ele ainda é capaz de tirar um bem maior de algo que nos é mal. Ele ainda tem tudo nas mãos. Quando você olhar para a televisão, quando você olhar para a internet, ou eventualmente quando você olhar para a sua vida e tiver a impressão de que virou tudo do avesso, é verdade, essas coisas assustam a gente, mas elas não podem fazer a gente esquecer que Ele continua no controle. Ele continua tendo tudo nas mãos. Cabe a nós confiar nele. Cabe a nós esperar tudo dele quando a gente não puder esperar mais nada de ninguém. O rei Ciro da Pérsia entrou para a história de Israel como um exemplo de como Deus é capaz de aproveitar qualquer circunstância, servir-se de qualquer pessoa para fazer um bem maior. Também aqueles que não o conhecem, também aqueles que às vezes imaginam que estão jogando no time contra dele. Deus é capaz de usar até obstáculos e problemas para fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. A nossa tarefa é confiar naquele que tem a nossa vida nas mãos dele. Se você um dia encontrar um Ciro da Pérsia na sua vida, uma pessoa que não conhece a Deus, que parece que não teme a Deus, que acha que resolve, é do meu jeito, não se assuste, não se espante. Deus usou Ciro e pode usar os Ciros que vierem pela frente para fazer as coisas chegarem onde Ele quer que elas cheguem. Eu já contei muito para os irmãos aqui a história de uma moça lá nos Estados Unidos, história verídica, né? De uma senhora lá nos Estados Unidos, muito pobrezinha, mas que era uma grande serva de Deus. O pessoal chamava ela de Miss Aleluia, né?
Dona Aleluia, porque tudo aleluia, né? Ela dava glória a Deus e tudo ela agradecia, tudo ela louvava. E aí um vizinho dela que era ateu e à toa, resolveu um dia pegar uma pressa nela e sabia que ela era pobre, aí pegou um monte de comida, compra e tal, botou na porta da casa dela, bateu, falou: a mulher vai achar que caiu do céu, vai fazer o aleluia dela aqui, eu vou zoar ela. Aí deixou lá uma bolsa de compra na porta da casa da velhinha, bateu na porta e se escondeu atrás de uma cerca lá da casa dele. Quando a velhinha abriu a porta, viu aquele monte de compras. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Senhor trouxe alimento para minha casa. Aí o cara levantou: a senhora é maluca? A senhora acha que caiu do céu essa comida aí? Comida não cai do céu não, dona. Que Deus trouxe para a senhora o quê? Aí ela continuou a oração: obrigado, Senhor, aleluia, o Senhor me deu as compras, ainda fez o diabo pagar a conta. Não é uma boa? Pois é. Irmãos, Deus faz a obra e às vezes o diabo paga a conta, viu? Ele não gosta, mas ele é obrigado a pagar. Confie em Deus, não se deixe abalar pelas coisas de quem parece que está com tudo nas mãos. A vida não está nas mãos de nenhum poderoso, só há um poderoso que tem tudo nas mãos, e Ele cuida de nós, e Ele ama a gente, e Ele é capaz de reverter as histórias que parecem ter chegado a um tempo muito ruim. Confia nele, confia nele. O evangelho de hoje fala um pouquinho disso também, mas de uma maneira mais específica. Todo mundo conhece esse trechinho do evangelho. Fariseus, você sabe que a gente hoje usa esse nome para xingar, não é para xingar, é xingamento cristão, né? Fulano é um fariseu, né? Mas no tempo de Jesus, fariseu não era um xingamento, fariseu era um elogio. A palavra fariseu, se a gente fosse traduzir para o português, sairia mais ou menos como os limpos, os puros. Os fariseus eram gente muito religiosa, conhecedora da palavra, só que eles tinham um problema. Eles tinham se tornado tão rígidos em cuidar do seu próprio comportamento, que eles tinham se tornado azedos. Então, quem não conseguia, quem não vivia as coisas do jeito que eles sabiam que tinha que viver, eles menosprezavam. E Jesus não menosprezava as pessoas. Então, Jesus para eles era difícil de entender. E eles começaram a ficar incomodados com o jeito como Jesus fazia as coisas. Então, eles começaram a querer criar problemas para Jesus, para mostrar ao povo que Jesus não era quem o povo achava que ele era. Pois bem, a Escritura diz: os fariseus tentavam fazer uma cilada para que Jesus caísse nela. E um dia eles tiveram uma ideia: colocar para Jesus uma pergunta difícil. Se Jesus respondesse com sim, era problema. Se Jesus respondesse com não, era problema. Para piorar, ou melhor, para melhorar para eles as coisas, o que eles fizeram? Os fariseus eram homens nacionalistas, eles detestavam os invasores romanos. Os romanos eram idólatras, pagãos, que tinham entrado na terra. Eles detestavam essa gente. Eles esperavam que quando o Messias chegasse, ia botar esse povo todo para correr. E tinha um partido oposto aos fariseus, que era o partido do pessoal que dava sustentação para o rei Herodes. Esse pessoal era chamado de herodiano. Pronto. Os herodianos eram pessoas mais, vamos usar uma palavra que não devia ser usada para isso, eram pessoas mais políticas. Herodes era um rei fantoche do Império Romano. O Império Romano colocou ele ali porque era um aliado deles. Então os herodianos davam apoio para Herodes, eram aliados do Império Romano. Você imagina, os fariseus detestavam essa turma. Mas como era para criar problemas para Jesus, e como dependia de eles estarem juntos para criar esse problema para Jesus,
os fariseus fizeram uma coalizão com os herodianos. Não se espante com nada nessa vida. Como diz aquele meme, não é isso? Minha avó me disse: meu filho, você vai ver coisa, né? Pois é, então não se espante. Já era assim naquele tempo. Quando você vira uma coligação muito estranha, você diz: como é que esse cara foi parar aí? Fariseus e herodianos se juntaram para criar problema para Jesus. E a pergunta que eles levaram a Jesus foi: Senhor, é lícito, é certo pagar imposto a César, o imperador de Roma, ou não? Se Jesus dissesse é lícito, os fariseus iam dizer para o povo: estão vendo? Vocês dizem que ele é o Messias, mas ele quer que a gente pague imposto para o imperador que oprime a nossa alma aqui. Não. Se Jesus dissesse não é lícito, os herodianos diriam: olha o que vocês estão arranjando, hein? O cara é um revolucionário, ele vai colocar a gente numa fria, o Império Romano vai apertar o pescoço da gente, ele diz que é para não pagar imposto. Se Jesus dissesse sim ou não, seria um problema. Mas Jesus vê os corações, e então ele tem uma outra resposta. É interessante porque os fariseus e os herodianos chegaram, não tem essa expressão na Bíblia, né? Cercando Lourenço, né? Mas: Senhor, sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, não julga conforme as... Rapaz, mas isso aqui é muito, né? Chegaram dando, elogia, né? Elogia para ver se amolece o cara, né? Jesus então, percebendo a trama, diz: hipócritas, e desmascara aquela turma, né? Irmão, Jesus aguentava e aguenta qualquer coisa que tenha um mínimo de sinceridade. Jesus não suporta falta de sinceridade, hipocrisia, sabe? É, mas não é, é isso, mas não é bem isso. Isso ele não... Porque quando as coisas são o que são, ainda que sejam ruins, você consegue trabalhá-las, lidar com elas. Agora, é, mas não é, não dá. Como é que você chega numa situação dessa? Jesus desmascara os caras e diz assim: alguém aí tem uma moeda com a qual se paga o imposto? E alguém dá para ele uma moedinha. A moedinha daquele tempo, que estava em circulação no império, era uma moedinha com a cara, né, o perfil do imperador romano daquela época. Como as nossas moedinhas têm o brasão da república, sei lá o quê. Jesus então pergunta para as pessoas que estão junto dele: de quem é a figura que está nessa moeda? Figura não é a melhor palavra. Se você pegar a palavra que possivelmente Jesus usou no original, seria a palavra imagem. De quem é a imagem que está nessa moeda? Eu estou vendo que a moeda tem uma imagem gravada. De quem é? E eles então respondem: é de César, é do imperador. Pois bem, se a moeda tem a imagem dele, veio das fábricas dele, veio dos cofres dele, tem que voltar para lá. Dai a César o que é dele, e a Deus o que é dele. Quando Jesus fala essa frase, me parece que até a gente hoje consegue entender um pouquinho o que ele disse, mas as pessoas do tempo dele entenderam muito melhor. Porque quando Jesus usou a palavra imagem, de quem é a imagem que está nessa moeda? Jesus usou uma palavra que na cabeça dos judeus do tempo dele, imediatamente eles lembravam como parte de um versículo da Bíblia, lá do comecinho. Um versículo no qual a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então eles entenderam Jesus dizendo assim: se na moeda tem a imagem de César, devolvam para ele o que vocês receberam dele. Agora, vocês têm em vocês a imagem de Deus, não deem a César o que é de Deus. Devolvam a Deus o que vocês receberam dele. Não embolem o meio de campo.
Jesus sabia que o grande problema é quando as coisas se embolam. Irmãos, César não é só um poder político. César é tudo o que faz parte desse mundo e que pode exigir de nós algo que em nós deve estar firmado em Deus. Quando você se joga, por exemplo, no seu trabalho, porque você tem um alvo financeiro ou de carreira, e esse jogar-se no seu trabalho, aos poucos começa a exigir de você comprometimentos nos quais você abre mão das suas crenças, dos seus valores, da sua dedicação a Deus. Você está dando a César o que é de Deus. E vou te contar uma coisa: César é muito guloso. Se você dá um pouquinho, ele vai querer mais e vai te exigir mais. Mas ele também começa a te sobrecarregar. Quando você, por causa da carreira ou do interesse financeiro, um alvo que você se impôs, você decide que pode ganhar um dinheiro a mais, ainda que você deva fazer algo que você sabe que inflige a lei de Deus, você está dando a César o que é de Deus. Ou então você decide que não tem mais tempo para Deus. Eu não tenho mais tempo para rezar, eu não tenho mais tempo para ir à igreja. Essas coisas se tornaram coisas ou de velhinha ou de criança. Você está dando a César o que é de Deus. E você pode ter certeza que César vai te cobrar mais. E você pode ter certeza que isso vai tirar a sua vida do lugar. É quando, por conta de um relacionamento afetivo, de qualquer espécie, você começa a abrir mão daquilo que você crê, daquilo que é o seu relacionamento com Deus. Você está dando a César o que é de Deus. E ele está te cobrando isso hoje, amanhã ele vai te cobrar outras coisas, fique tranquilo. Sabe, eu já conversei com jovens, né, que começaram a namorar, apaixonados, que lindo, né? Viva a adolescência, né? Eles começaram a namorar, e aí às vezes o namoro não encaixava com a vida que esses jovens tinham com Deus, o que eles tinham aprendido e tinham abraçado da fé. E alguns desses jovens chegavam a dizer: olha, padre, a pessoa com quem eu estou namorando já me disse, olha, ou você vem para a minha religião comigo e me acompanha, ou você para de passar tanto tempo domingo na igreja, ou então não vai dar. E isso para esses jovens era um grande drama. Para uma pessoa adulta, madura, que não precisa ficar se sentindo amada, a resposta está na lata, né? Pegue seu banquinho. Exatamente, mas não tem outra resposta. Mas para o jovenzinho que está começando, a gente tem que dar uma iluminada, né? Aí, para não dizer que a gente está fazendo briga por causa de religião, a gente lembra o seguinte: César é guloso. Então você diz assim: pois é, jovem, olha, imagina, se por exemplo se fosse uma menina, né? Minha filha, imagina, hoje esse bênção está dizendo para você que você tem que ir menos à igreja. Aliás, ele parece que é de outra religião, né? Ele inclusive diz que você tem que pensar que talvez, se o relacionamento for adiante, vocês estão só começando a namorar, né? Então olha só, ele, antes de investir no relacionamento, ele já disse, né, que talvez você tenha que ir para a religião dele e tal. Hoje o assunto é religião. Você já parou para imaginar que ele amanhã pode dizer assim: olha, eu não quero que você estude mais, você já estudou muito, eu não quero que você trabalhe. Porque ele não pode, o mesmo cara que disse que não quer que você vá mais à igreja tanto, ele não pode dizer para você que ele não quer que você estude mais um pouco. Ou ele não pode dizer para você que, acreditem, né, tem gente que fala essas coisas, mulher minha não trabalha. E aí, o que você vai fazer com essa bênção? Sabe, gente, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Não endeusa César, não endeusa o trabalho, não endeusa
um relacionamento, né? Não em Deus essas coisas, porque a gente deve prezá-las. Muitas vezes são coisas boas. Um bom trabalho não é fácil se conquistar, a gente sabe disso. Consolidar uma carreira exige sacrifícios, é óbvio. Um relacionamento positivo que faz a gente caminhar para frente é uma grande bênção, mas se você começa a endeusar, você perde o limite do negócio, e pode ser que César, muito guloso, comece a querer pegar além da conta. A Deus o que é de Deus, e quando esse negócio funciona na vida da gente, põe muita coisa no lugar. Jesus falou especificamente com os fariseus e os herodianos sobre um problema político, né? Vocês sabem que no tempo de Jesus era muito comum os imperadores se decretarem como deuses. Aliás, isso foi problema para os cristãos durante 300 anos. Cada imperador romano que subia dizia: agora eu sou Deus. E os cristãos diziam: não, você é só imperador. Não, Deus, não é não, isso é só o imperador. Como imperador a gente quer ser bom cidadão, a gente até reza pelo Senhor. Agora, se o Senhor espera que Deus, não é não. E os cristãos, né? Depois de um tempo isso caiu de moda, aliás, graças a Deus, né? Hoje em dia, dificilmente no Ocidente alguém se apresentaria como um projeto político dizendo: eu sou um Deus, né? A gente ia logo mandar buscar o remedinho, né? Deixou de tomar. Mas a gente está hoje, no nosso tempo, no nosso mundo, numa outra situação. Como o nosso mundo parece que matou Deus do horizonte, às vezes a política, os governantes, o Estado querem tomar o lugar de Deus e querem dizer coisas que não cabe a um Estado dizer. Como Jesus disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele já ajudou a gente a separar essas coisas. Isso significa que, por exemplo, um Estado pode promulgar uma lei, e mesmo sendo uma lei com guarida legal do Estado, a gente pode reclamar dela e dizer que ela é injusta, e que ela não corresponde à verdade. Vamos questionar, vamos conversar mais sobre isso, e isso não deveria ser problema algum, porque afinal de contas, as leis escritas, né, positivas ali pelos políticos, ou no nosso caso, pelos próprios juízes, as leis podem ser questionadas, e não quer dizer que a gente vai sair questionando tudo e desobedecendo tudo. Mas espera aí, isso aqui não pode ser aprimorado não? Isso aqui não pode ser revisto não? Vocês sabem que na Europa hoje há uma pressão muito grande para que todos os países da União Europeia considerem o aborto um direito. Então, aqui no Brasil, a gente está fazendo força para que ele ainda seja entendido como um crime. Se você elimina uma vida humana, até onde eu sei, não importa o número de semanas, porque não deixa de ser uma vida vegetal para virar uma vida humana, nem uma vida alienígena para virar uma vida humana. É uma vida humana todo o tempo, né? Se você interrompe uma vida humana, isso é um crime, né? Então a gente está tentando segurar para que essas coisas ainda estejam claras. Na Europa a coisa já galopou, porque começa de um jeito para acabar de outro. Então, por exemplo, Hungria, Polônia são multados pela União Europeia porque não estão dando raias a um projeto, né, uma visão de mundo que considera o aborto como um direito. Uma mulher, no caso, como não brota sozinho, né? O que seria uma mulher e um homem? Uma mulher e uma família tem o direito de abortar um filho. É um direito. Direito a quê? Direito a abortar. Sim, mas é um direito ao quê? A quê especificamente? É direito a... É proteção? É legítima defesa? O direito é a quê? Não, o direito é a abortar. Um Estado não tem direito de propor isso. Propõe quando quer tomar o lugar de Deus. Primeiro você mata Deus, né, aspas, e depois você tenta tomar o lugar dele.
Há um filósofo que diz que o problema não é que as pessoas não creiam em Deus. O problema é no que elas começam a crer depois que elas não creem em Deus. Porque todo mundo começa a crer em alguma outra coisa, que é capaz de fazer tudo, que é capaz de determinar tudo. É esse bololô todo, está no meio dessa história que Jesus falou. E, pelo amor de Deus, sejamos mais atentos quando a gente vir certas coisas na TV. E se perguntar se César não está guloso demais querendo pegar o que não é dele, às vezes ajuda a gente a fazer perguntas certas para ter respostas mais exatas, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quando embola o meio de campo, meu amigo, a gente deixa de ser cristão e começa a ser levado num piloto automático de confusão, que é o que a gente tem hoje. Virando a página, coisas mais leves agora. Terceira coisa que me chamou a atenção foi a segunda leitura da missa de hoje, trechinho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É um trechinho legal, porque nele Paulo mostra para a gente como ele rezava. Se você um dia quiser fazer um estudo bíblico muito bacana, vai no seu Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, e tenta dar uma olhadinha se você descobre indicações de Paulo sobre como é que ele rezava. Você vai encontrar muita coisa legal. No trechinho de hoje, Paulo começou dizendo assim: eu, Paulo, Silvano e Timóteo, escrevemos para vocês, irmãos cristãos de Tessalônica, que, beleza, começou, é como se começa uma carta. A gente já conhece a carta toda, então a gente sabe que lá na frente, São Paulo vai ter que dar umas puxadas de orelha nos Tessalonicenses. Tinham uns falando umas coisas sobre a volta de Jesus, meio fantasiosas. Tinha uma turma que tinha descoberto uma excelente desculpa para parar de trabalhar. Eles diziam assim: Jesus está voltando, para que a gente vai trabalhar? Estamos esperando. E pararam de trabalhar. O problema é que eles queriam que os outros providenciassem a comida deles. Então São Paulo escreve: olha, quem não trabalha também não come não, combinado? Espera para comer. Paulo teve que dar uns puxões de orelha lá na frente. Mas no comecinho da carta, no trecho que a gente está ouvindo hoje, Paulo diz para os Tessalonicenses assim: irmãos, quando eu rezo por vocês, quando eu me lembro de vocês nas minhas orações, eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus porque eu sei que a fé de vocês é uma fé que move vocês. Eu agradeço a Deus porque eu sei que a caridade, o amor de vocês é esforçado e que a esperança de vocês é muito firme. Quando eu rezo por vocês, eu logo me lembro que eu tenho motivos para agradecer. Veja, Paulo sabia que ia ter que arrumar algumas coisas que estavam fora do eixo e que ia ter que dar um puxão de orelha neles. Mas Paulo diz que quando ele reza por aqueles irmãos que precisavam de correção, mas que ele sabia que tinham muitas qualidades, a primeira coisa que ele fazia era agradecer. Acho que a gente pode aprender com Paulo. Irmãos, todos nós temos pessoas pelas quais nós oramos. E talvez a maioria das vezes nós oramos por essas pessoas porque elas nos preocupam de algum modo. A gente quer ajudá-las e às vezes não sabe como. Sei lá, elas estão fazendo escolhas que não são muito legais, mas não estão percebendo. De alguma maneira, as pessoas por quem a gente reza são pessoas que nos preocupam, pessoas que talvez a gente tenha até que ter uma conversa lá adiante, um pouquinho difícil para pontuar algumas coisas. Mas o problema é que às vezes a gente reza por essas pessoas só se lamentando por elas. Ai, Senhor, fulano, que decepção, que mágoa, que raiva, Beltrano está acabando comigo. Senhor, eu não sei mais o que fazer com essa pessoa. Isso aí eu acho que já é caso perdido, meu Deus. Irmãos, isso não é oração. Num encontro com alguém, vizinho, um amigo, a maneira de falar seria igual.
Agora, se a gente está encontrando a Deus, e isso é oração, não é possível que uma conversa minha com Deus vá ser igual a uma conversa minha com um colega de trabalho ou com um amigo. Com Deus eu tenho a oportunidade de dizer coisas muito melhores. E eu posso começar a minha oração por alguém que me preocupa, agradecendo a Deus por essa pessoa. E tentando lembrar de motivos pelos quais eu posso agradecer a Deus pelo que Ele já está fazendo na vida dessa pessoa. Quando eu rezo assim, o meu coração já se prepara para pedir de um jeito diferente. Exemplo clássico: mães quando tem que rezar pelos filhos, pronto, mãe vive rezando pelo filho. Ai do filho se não fosse assim, não é assim? Então mãe vive rezando pelo filho. Mamãe, como é que você começa a oração pelo seu filho? Senhor, o que eu fiz? Mãe não fala o que eu fiz, mãe fala assim: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Você quer que eu conte? Né? Minha filha, sai dessa, viu? Como qualquer pessoa, você deve ter errado num monte de coisa, e isso não seria um motivo bastante para o filho estar preocupando você, porque você poderia ter errado e ele ter transformado o seu erro num acerto. Não esqueça que o seu filho recebe influências muitas, além da sua, né? Você não está com essa bola toda, filha. Menos, filha. Mas a mãe começa, né? Senhor, onde foi que eu errei? Por que Joãozinho está assim, tão rebelde, esse menino? Tá? Mãe, tá bom, tirando a parte do sentimento, vamos. Porque essa conversa você podia ter com uma colega de trabalho sua, né? Uma mãe que nem você. Ai, meu filho está me dando trabalho. E a outra também, o meu também. E vocês iam ficar o dia inteiro nessa. Você está conversando com Deus. Então, faz que nem Paulo. Senhor, eu quero trazer à tua presença meu filho. E quando eu trago meu filho à tua presença, eu o trago em ações de graças. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor me deu de ser mãe desse menino. Obrigado porque essa criança, essa vida foi um presente que me transformou por inteiro. Obrigado, Senhor, porque quando eu lembro das coisas que o Senhor fez na vida do meu filho, dos livramentos que o Senhor deu, eu tenho certeza de que o Senhor tem propósitos para a vida dele. E eu agradeço por esses propósitos, porque eles continuam de pé, apesar de qualquer coisa. Irmãos, quando a gente começa a rezar deste jeito, a oração tem uma grande possibilidade de caminhar de fé em fé. E aí quando você vai orar pedindo algo para o seu filho, você já está com a cabeça e o coração totalmente moldados por fé. Você já pede diferente, você já declara coisas diferentes. Quando você tiver alguém que preocupa você, por quem você orar, a gente podia aprender com Paulo. Começa bendizendo a Deus. Tenta lembrar como Deus já agiu na vida dessa pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está interessado na vida dessa pessoa, muito mais do que eu. E a solução que eu não tenho, o Senhor tem. Pronto. Sua oração vai fluir totalmente diferente. Será uma oração de fé. Você vai concordar com o coração de Deus. Essa oração, a primeira pessoa beneficiada por ela vai ser você próprio. Quando você acabar a oração, você já está até mais ajeitado. Vamos nós. Porque você fez uma oração de louvor. E o louvor é a oração que mais refrigera, mais areja a alma da gente. Última coisa que eu queria dividir com você é um pedido para a gente fazer um trato. De nessa semana, nós rezarmos várias vezes a oração que a igreja rezou no comecinho da missa de hoje. Eu creio que essa oração, rezada com um coração sincero, vai trazer para a gente tanta direção de Deus, de maneira tão simples e tão clara, que vai até mexer na nossa agenda dessa semana. No início da missa, a oração que a gente rezou dizia assim: Senhor, dai-nos a graça de estar sempre a vosso dispor. E o meu pedido é que a gente se ajude a lembrar dessa oração durante essa semana e rezá-la. Senhor, me dá a graça de hoje estar a seu dispor.
É uma grande graça estar à disposição de Deus, porque, irmãos, a maioria das vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa pressa, com a nossa correria, com a nossa agenda, com os nossos planos, com a nossa maneira de fazer as coisas, que a gente deixa de estar à disposição de Deus. E aí, naquele lugar onde Ele colocou a gente, Ele podia estar contando com a gente, mas não conta, porque a gente não está à disposição dEle, a gente está fechado para Ele nas nossas coisas. Essa semana, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, mas, Senhor, no meio de tudo isso, eu não quero entrar num piloto automático e acabar me esquecendo, me perdendo do que o Senhor espera de mim. Eu tenho certeza que se for preciso, que eu dê uma freadinha na minha pressa, para gastar o meu tempo fazendo algo que o Senhor está pedindo de mim ali, naquela hora, isso vai dar fruto na minha vida. Eu quero estar à sua disposição. Não me deixa ficar sem perceber quando o Senhor estiver contando comigo. Eu quero estar disponível para o Senhor. E quando eu estiver na minha casa, me lembra que eu estou à disposição do Senhor. Porque aí, quando tiver uma conversa lá em casa, ao invés de viver uma conversa, sabe, falando qualquer coisa, eu vou lembrar, opa, Deus agora está contando comigo. É a hora de eu dar aquela palavrinha legal. Senhor, eu quero de verdade estar à sua disposição. Irmãos, a gente faz parte de uma paróquia que é dedicada a Nossa Senhora. Você acha que Nossa Senhora não tinha planos, não tinha sonhos, não tinha uma vida começando a ficar organizadinha? Com todo mundo é assim. Mas quando a voz de Deus chegou e o Senhor pediu dela algo muito especial, ela estava à disposição de Deus. Ela abriu mão dos planos dela e abraçou o que Deus desejava dela. E isso levou ela para coisas e lugares que talvez ela jamais tivesse imaginado, sonhado. E deu fruto, e tem dado fruto até hoje, estamos aqui. Quando você estiver sendo consumido pela agitação, pela pressa, pela sua maneira já de fazer as coisas, porque a gente parece que liga um piloto automático e repete as coisas, sabe? Dá uma paradinha, e quem sabe lembrando dela, fala para o Senhor: Senhor, eu não quero estar aqui do jeito que eu costumava, não. Eu quero estar aqui à tua disposição. Senhor, aqui no meu trabalho eu costumava estar aqui pensando o seguinte: eu estou aqui para ganhar o meu salário, eu não quero papo com ninguém, eu não quero saber, não me interessa a vida. Eu estou aqui hoje diferente. Eu não estou aqui só para ganhar o meu dinheiro, não, porque eu sei que tem uma pessoa do meu lado, na mesa do lado, sofrendo, e eu não tenho solução, e eu não quero ser intrometido, mas eu posso deixar algo bom no coração dela, e eu vou fazer isso. Senhor, eu não quero estar aqui só por estar. Gente, a gente não pode viver só por viver. Ele conta com a gente, Ele quis que fosse assim. Pois se a gente descobre isso e está à disposição dEle, você já imaginou quanta coisa simples e bonita Deus pode fazer através da gente, quando a gente está disponível para Ele? Isso vai valer muito a pena e vai dar muito fruto. Essa semana, vamos fazer um trato, vamos tentar lembrar. Muda a oração um pouquinho. Essa semana para de falar: ai meu Deus, me ajuda a ganhar na loto, né? Esquece essa oração, você já rezou muito isso, né? Ou então umas orações que não são nem ai minha Nossa Senhora, tá bom, vamos focar nisso. Senhor, eu quero estar à tua disposição. Abre as minhas antenas aqui dentro, para que eu perceba quando o Senhor quiser contar comigo, porque cada sim que você diz para Deus edifica algo novo na sua vida. Que a gente possa ter essa experiência nessa semana, e que a gente possa perceber quanta coisa pequena, mas muito bonita, Deus vai poder fazer através da gente, na nossa vida e na vida de outros, se a gente estiver simplesmente disposto
a dar o nosso sim para Ele.